é o Cordeiro que a morte venceu. Vamos lá! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Só tu és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha. olha só. Tomou. Bendito o fruto do teu ventre. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós servimos a um Deus vivo, a Ele nós cantamos aleluia, porque nós servimos o Cordeiro que está vivo. Oh, Ele que é o Rei, Ele é a razão de tudo aquilo que nós somos e temos, Ele é o motivo da nossa canção. Oh, de Caralabaxere. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Eu quero ouvir um grande coral dizendo: cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? O meu rei venceu. 3 dias foram suficientes para que ele vivesse, para que ele saísse da morte para a vida. O Cordeiro venceu. E é porque ele está vivo que nós estamos aqui nessa noite. É porque ele está vivo. Porque nós servimos um Deus vivo. Aquele que é o doador da vida. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Quero ouvir. Deixa os céus te ouvirem. Ouçam céus. Cantamos Cantamos.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja com todos, amém? Que alegria estar aqui nessa noite. Como eu amo falar da palavra de Deus. Nós já estivemos aqui pela manhã. Fomos impactados com aquilo que Deus fez na vida do Gessé, né? Então, vocês não vou entrevistar ninguém não, tá? Só para avisar. Já me perguntaram, pastora, você vai entrevistar alguém de novo? Não, agora à noite não. É que a gente deixou o cenário montado, né? Da parte da manhã. E aí, por isso que estão as poltronas aí. Mas nós já vimos um pouco, né? Já fomos um pouco ministrados pela manhã e eu quero... compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. Eu amo falar sobre isso e eu quero falar sobre crescer em fé. Amém? Tem alguém querendo crescer em fé aqui? Está precisando mais de fé, irmão, porque sua resposta aí... Tem alguém querendo crescer em fé aqui nessa noite? Ah, tá, obrigada. Hebreus capítulo 11, não dá para falar de fé não tem como não ler, né, esse texto. Hebreus, capítulo 11. Se alguém puder, obrigada. Vocês são rápidos, né? Hebreus, capítulo 11, verso 1. A palavra de Deus diz que, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova ou a convicção de fatos que se esperam, ou das coisas que se não veem. Vamos ler novamente? Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, ou das coisas que se esperam. E a prova, ou a convicção, a certeza concreta daquilo que não podemos ver. Pai, essa é a tua palavra. Tua palavra, ela é suprema, ela é acima de tudo e de todos. E nessa noite nós nos submetemos a ela. Como filhos que estão sentados, quedados aos pés dos seus pais, esperando do Senhor. Deus, assim como aquela mulher samaritana que estava tão sedenta por algo que nem ela sabia. E o Senhor não despediu aquela mulher vazia. Eu quero te despedir, não nos despede com fome nessa noite. Não nos despede vazios, não nos despede sem direções, não nos despede sem respostas. Nós queremos te ouvir. Fala comigo. Apesar de mim, Pai, que a tua palavra possa fluir, que o Senhor possa falar conosco para a glória do teu nome. Que os nossos corações estejam preparados para receber. Pai, que essa palavra seja rema, que o nosso entendimento seja aberto, ilumina os olhos do nosso entendimento para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu amo falar de fé. Eu creio que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Até porque todas as coisas que acontecem no reino de Deus, e eu sou apaixonada pelo Senhor, Ele é a razão da minha vida, tudo aquilo que acontece no reino do Espírito só é possível acontecer pela fé. Na verdade, ainda aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a palavra de Deus diz que, em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quanto se consagram a ele. Então, a palavra de Deus, ela vem dizer para nós que a fé é a base construtora das coisas que os nossos olhos ainda não viram. Quero repetir isso, queria que você prestasse atenção nisso. A fé é a base construtora daquilo que os nossos olhos ainda não viram. E ainda diz mais esse texto, ele é a certeza concreta.
quando ele fala aqui que é a prova daquilo que não podemos ver, a palavra que é traduzida por isso significa uma certeza concreta de fatos que se esperam. E nós precisamos entender algumas coisas, então, sobre a fé, se nós queremos viver um ambiente de fé, se nós queremos viver aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a fé não é um pensamento positivo acerca de alguma coisa. Numa pregação humanista, né, num discurso humanista, as pessoas falam, olha, se você pensar positivo, se você liberar a sua fé nisso, isso vai acontecer. E existe uma fé humana mesmo. E é verdade, existem pessoas que elas são otimistas. Isso é bom, isso é saudável. Mas eu não estou falando dessa fé humana. Eu também não estou falando da fé natural, eu estou falando da fé espiritual. E essa fé espiritual, que é o que acessa todas as coisas no reino do Espírito, nós precisamos entender que ela não é apenas um pensamento positivo. Ela não é apenas um sentimento. A fé é uma certeza concreta de alguma coisa que nós esperamos. Agora, olha que coisa interessante que nós entendemos aqui. Que se a fé é a certeza daquilo que esperamos, se eu não espero nada, eu não tenho fé. Se eu não espero nada, eu não preciso de fé. Não é assim? Às vezes a pessoa, ela fica esperando, ela quer que algo aconteça, mas ela não tem expectativa que alguma coisa aconteça. E então ela não libera a sua fé para isso. Mas eu quero compartilhar com você nessa noite que o sobrenatural de Deus sobre a mim e sobre a sua vida é um sonho do Pai. Há um desejo no coração de Deus em trazer o reino de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa casa. Mas que para isso nós precisamos ter essa expectativa, liberar a nossa fé. Pastor, eu não tenho fé. Eu quero desconstruir isso do seu coração. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Nós sempre citamos 1 e o 2, mas eu quero ler o versículo 3. Amém? Você encontrou aí? Porquanto pela graça que me foi concedida, eu exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Uau, peraí. Tenha uma imagem de si mesmo de acordo com a medida da fé que você recebeu. Então, você recebeu uma medida de fé? Sim ou não? Ou aqui está dizendo aos judeus que receberam uma medida de fé. Não. Todos nós recebemos uma medida de fé. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque nós só nos relacionamos com Deus pela fé. Nós saímos da nossa casa nesse frio, né? Enquanto algumas pessoas estão lá debaixo dos seus cobertores, porque nós cremos que o Senhor é real. Nós saímos da nossa casa, nós viemos adorá-lo, nós viemos bendizer o seu nome. Nós nos relacionamos pela fé. Nós adoramos ao Senhor pela fé. Porque nós levantamos as nossas mãos, nós fechamos os nossos olhos, porque a presença do Espírito Santo é tão real nesse lugar e só nos resta nos entregarmos e fazemos isso pela fé. Então, todos nós, independente da idade, a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus, nós recebemos uma medida de fé. E ainda, no final do versículo 6, ele ainda fala, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ou seja, proporcional à sua fé, de acordo com a quantidade de fé que você tem. Esses textos, eles me deixam um pouquinho encucada. E eles me fazem entender, então, que a fé, ela não é estática. A fé, ela não é um bloco de acrílico ou concreto ou alguma coisa assim, que então você tem uma quantidade, o outro tem uma quantidade e você recebeu essa quantidade e acabou. Não. Até porque quando eu olho para Jesus, quando eu vejo Jesus ministrando, quando eu vejo Jesus caminhando, ele chega para uma pessoa e ele fala, mas por que isso não aconteceu? Por causa da pequenez da sua fé. E olha, por que isso aconteceu? Grande é a sua fé. Olha, nem em Jerusalém eu vi uma fé como esta. E aí sabe o que me chama a atenção, queridos? Que a fé, ela precisa crescer. Diga comigo, a fé precisa crescer.
Agora, aonde a fé habita? A fé habita na igreja, né? Igreja, esse templo que nós levantamos as paredes, ela habita lá. Então, a fé é para o pastor, certo? Não. A fé, ela habita dentro de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, Paulo fala o seguinte: e da mesma forma, não caminharemos além dos nossos limites, orgulhando-nos de trabalhos que outros realizaram. Pelo contrário, olha o que Paulo diz na parte B desse versículo, 2 Coríntios 10, 15. A nossa esperança é que à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós, à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós, semelhantemente, o nosso ministério se estabeleça ainda em vosso meio. O ministério de Paulo, ele tinha uma unção sobre a vida dele, ele tinha um chamado sobre a vida dele, mas tinha uma coisa: ele estava dependendo que as pessoas crescessem em fé. E quando eu falo de crescer, eu estou dizendo crescer em fé e não estou dizendo crescer na fé. Porque nós temos uma tendência de relacionar que crescer na fé é ser mais maduro, é lidar melhor com algumas circunstâncias, é ter um certo conhecimento da palavra. Mas eu creio, querido, sinceramente, que crescer em fé é aumentar a nossa capacidade, a nossa expectativa daquilo que Deus é poderoso para fazer. Crescer na fé é você crescer no conhecimento da palavra, e isso literalmente, ou isso teria que nos levar a um crescimento em fé. Isso teria que nos ajudar a ter uma visão do Senhor mais ampla, de tal modo que a gente pudesse crer que Deus é poderoso para fazer tudo, absolutamente tudo, infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Mas o que é que acontece? Normalmente, nós começamos a olhar para as circunstâncias. E então nós olhamos para a palavra de Deus de vez em quando, né? Não sempre. Mas a gente fica olhando para as nossas circunstâncias, para aquilo que nos rodeia. Nós ficamos olhando para aquilo que nós podemos fazer com a força do nosso braço. E isso é um grande limitador da fé. Porque nós falamos aqui, a fé é a convicção de coisas que se esperam. O que você espera que Deus faça por você? O que você espera que Deus faça na sua casa? O que você espera que Deus faça através de você? O que você espera? Pastora, não estou esperando nada não. A coisa está tão feia, tão complicada, que só de estar vivo está bom. Pastora, eu não preciso de nada. Que bom que você não precisa. Mas deixa eu te avisar que tem um monte de gente que precisa. Então libera a sua fé para Deus usar a sua vida para abençoar aqueles que precisam. Você não é igreja só para desfrutar da presença de Deus. Você e eu somos igreja para sermos igreja nessa terra. E como igreja, assim como Paulo, olha, eu quero estabelecer o evangelho de acordo com aquilo que Deus me chamou para fazer. Queridos, quando eu olho para Abraão, eu vejo isso muito claro. Vamos lá para Gênesis capítulo 15. Eu vejo isso de uma maneira muito clara quando eu olho para Abraão, sabe por quê? Abraão era um homem muito rico. Abraão, ele tinha praticamente todas as coisas, mas tinha uma coisa que Abraão não tinha. Abraão não tinha filhos. E você sabe que o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas o dinheiro não pode comprar tudo. E quando Deus começa a se relacionar com Abraão, Abraão era próspero. Para muitos de nós, talvez o milagre que você precisa é uma questão financeira. Tá bom, e se a sua questão financeira for resolvida? Aí você não precisa da sua fé para mais nada. A questão de Abraão não era só uma questão pessoal. Não era só um sonho e um desejo de ter filho. Mas havia um projeto de Deus para dar sequência na vida de Abraão. Mas olha o que acontece. Gênesis capítulo 15. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão.
eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso, ó Todo-Poderoso, Senhor, meu Deus, de que me olha que coisa mais louca, né? Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor que pode todas as coisas, de que me vale uma grande recompensa se continuo sem filho? Ué, mas Deus não era todo-poderoso, ele não estava falando com Deus, podia todas as coisas. E ele estava vindo reclamar, de que me adianta, de que me valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filhos. Abraão cria que Deus podia fazer ele próspero, podia fazer ele, porque ele já era próspero, mas ele não conseguia crer que Deus podia dar filhos para ele aqui ainda. Ele falou: Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. E tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido da minha casa, vai ser o meu herdeiro. O que adianta, Senhor? Cheguei no auge financeiro, tenho tudo, mas para quem que vai ficar isso? Aí, olha só que coisa tremenda. Então, imediatamente, o Senhor corrigiu a rota. Lhe afirmou o Senhor: não vai ser Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda. Gosto disso. O Senhor, ele tirou Abraão da sua tenda e falou: Abraão, deixa eu te mostrar uma coisa. Sai da tenda que você construiu com as tuas mãos e vem para a tenda que eu construí com as minhas mãos. Sai das tendas que você construiu com as suas peles de carneiro e deixa eu te mostrar a tenda que eu fiz. Olha para ela, olha para o céu e conta as estrelas. E se você puder contar, porque assim é que será a tua descendência. Uau! Deus precisava mudar a expectativa. Deus precisava mudar a visão de Abraão. Abraão estava lá, todo dia, olhando para as suas riquezas. Deixa eu usar as cadeirinhas, né? Estava lá, né, olhando, lá sentado na sua tenda, fugindo do sol. E tudo que Abraão olhava eram as paredes daquelas tendas. Ele não conseguia ver o que Deus podia fazer. Para que a nossa fé seja liberada, para que o sobrenatural de Deus se estabeleça, nós precisamos crer. E para a gente crer, tem que ter expectativa. Abraão tinha expectativa de ser próspero e ele era, mas ele não conseguia ver, porque ele estava olhando aquilo que ele podia fazer na força dos seus braços. Abraão, sai dessa tendinha, que devia ser um palácio no meio do deserto, porque ele era um dos homens mais ricos da terra. Agora vem aqui que eu vou te mostrar como é que eu faço. Olha para o céu. Lá em Isaías fala que o Senhor, ele desenrolou o céu como uma cortina. Meu irmão, sabe por que nós estamos tendo poucos milagres para contar? Porque nós estamos tendo pouca expectativa no que Deus pode fazer. O Senhor quer estabelecer o seu reino sobre essa terra. Mas Ele precisa de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário, ou é indispensável, que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é real. E Ele é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu. Agora, quando eu olho para... A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. E quando eu olho para todo o Antigo Testamento, por que Deus fez questão de registrar esse momento? Por que Deus fez questão de registrar a impossibilidade de Abraão? Para que eu e você possamos saber que Ele é o mesmo. Deus é poderoso para transformar a estéril em mãe de filhos.
Por que que Deus fez questão de registrar a travessia do Mar Vermelho? Para que nós pudéssemos saber que o Senhor já fez. E se Ele já fez, Ele é poderoso para fazer de novo. Por que que quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor fez questão de registrar as 10 pragas? Você está achando que as 10 pragas foram só por causa dos egípcios? Não foram, não. Aquele povo passou 400 anos sem ver um milagre de Deus. 400 anos acreditando que eles estavam abandonados pelo Senhor. 400 anos se vendo como servos. Deus precisava mostrar para eles que Ele continuava sendo o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Ele vem e cada vez que Ele traz uma praga e traz sobre os egípcios e não traz sobre eles, os olhos deles mudam e eles Deus começa a injetar fé e de repente vêm as moscas, né? Beuzebu significa rei das moscas e elas vêm para tirar a paz e os rios já tinham se transformado em sangue e eles começam a ver Deus fazer isso e eles começam a mudar a visão. Eles começam a falar: esse é o Deus de Abraão, Ele pode, Ele pode, Ele pode. E então quando nós vamos passando e nós vamos encontrando aí Moisés, nós vamos encontrando Josué, nós vamos encontrando Daniel na cova dos leões, nós vamos encontrando, antes disso ainda, nós vamos encontrando um José largado, lá vendido como escravo, numa mudança total. Deus coloca ele para reinar, porque o Senhor, Ele tem essa capacidade, Ele tem esse poder de pegar alguém que não é nada e colocar essa pessoa no lugar de honra. Ele continua sendo o mesmo, porque não há sombra de variação no meu Deus, não há sombra de variação no teu Deus. E essas palavras foram escritas para que eu e você pudéssemos olhar para Ele e entender que Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. E aí quando eu olho para Jesus, Jesus era pobre. Quem disse que Jesus era pobre? A gente pode jantar na sua casa hoje? Tá doida, pastora? Pois é, Jesus alimentava 5.000 pessoas assim. Pãozinho fresco. Por quê? Porque Jesus, Ele tinha sobre Ele a fé que trazia o sobrenatural. Seu dinheiro pode comprar um médico, mas não pode fazer um cego enxergar. Jesus fazia isso. O seu dinheiro pode ajudar a colocar um leproso em determinado lugar, e hoje nós temos remédio para isso. Mas a fé que Jesus pregava e vivia fazia com que esse leproso pudesse voltar a viver em família. O seu dinheiro pode ajudar num funeral, mas a fé que Jesus veio trazer para nós, a fé que a palavra de Deus veio ensinar para nós, ela fazia com que o morto ressuscitasse. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ele continua sendo o mesmo. Pastora, mas isso acabou em Jesus. Engraçado, porque na minha Bíblia está escrito, e são palavras de Jesus, que nós, eu e você, faríamos coisas maiores do que Ele fez. O que aconteceu então? Ninguém mais viveu, muitas pessoas viveram. Mas eu quero citar um homem que eu admiro demais. Chama-se George Miller. Ele foi um homem que... Eu estava lendo um pedaço da biografia dele esses dias. Você já deve ter ouvido algumas histórias dele. Ele faz parte de um dos heróis da fé. Que é dele a história dos órfãos, que ele colocou à volta de uma mesa no café da manhã. E ele falou, vamos orar. E não tinha nada para pôr na mesa. E enquanto aquelas crianças oravam agradecendo a Deus, alguém bateu na porta e falou, olha, eu trouxe alimento. Eu sempre ouvi essa parte da história, mas eu não conhecia o resto. E aí, quando eu estava lendo a história dele, lá eles relatam que o que aconteceu foi que, aquela noite, aconteceu um problema muito sério no mar próximo dali. E um navio ia afundar. E ele precisava jogar fora tudo aquilo que ele tinha. E eles iam começar a fazer isso quando alguém falou, não, peraí, não joga fora o que vocês têm para aliviar o navio. Faz o seguinte, vamos pegar um bote, a gente leva, a gente dá um jeito de conduzir, porque ali naquele lugar tem um orfanato. Eles não sabiam, mas Deus já sabia, que não havia nada para o café da manhã. E então, quando eles começaram a agradecer, o alimento já estava a caminho. A palavra de Deus diz, antes que você me peça, eu te responderei.
Ele continua sendo o mesmo. Mas essa não foi a única vez. George Miller conta uma outra experiência, que um médico estava com ele um dia à noite, e ele chamou esse médico depois que as crianças foram deitar. Na verdade, ele recebeu um chamado para montar um orfanato, e ele tomou uma disposição no seu coração, que ele nunca ia pedir dinheiro para ninguém, mas que Deus ia sustentá-lo, porque o Senhor era poderoso para fazer isso. E aí, nessa noite, ele chama esse médico de lado e ele fala: eu preciso te dizer uma coisa. Não tem nada para a gente comer amanhã cedo. Não tem nada para eu dar para as crianças. E então, quando eles acordaram pela manhã, as crianças já estavam tomando café. Porque um empresário, Deus falou com ele e ele disponibilizou no seu coração que durante um mês ele manteria o sustento daquele orfanato. Enquanto eles estavam dormindo, parece que a palavra de Deus diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem com ouvido se ouviu falar de um Deus semelhante a ele, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas não foi só isso. Eu amei ler uma história dele, que ele tinha que chegar num determinado compromisso. No sábado, acho que às 4 horas da tarde, ele tinha que chegar em Quebec. E eles estavam num navio, e estava um nevoeiro terrível. E aí ele fala para o comandante, ele fala ali para a pessoa que está comandando, ele fala: olha, eu preciso chegar até Quebec às 4 horas da tarde. Ele olhou para ele e falou: impossível. Impossível. Ele falou: mas como? Ele falou: com esse nevoeiro nós não vamos chegar lá nunca. George Miller olhou para ele e falou: eu nunca me atrasei em um compromisso que Deus me mandou estar. E eu sei que Deus quer que eu esteja lá. Ele falou: mas o que eu vou fazer? Ele falou: nós vamos orar. E ali mesmo, eles se ajoelharam. E esse é um depoimento do capitão. Ele fala, a oração dele parecia uma criança de 8, 9 anos. Uma oração muito simples. Mais ou menos como: o Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu esteja lá. Amanhã, às 4 horas. Então eu te peço que o Senhor dissipe esse nevoeiro para que eu possa chegar lá. E aí, os dois estavam de joelhos dobrados. Antes que o outro começasse a orar, ele falou: eu não quero que você ore. E ele olhou, ele falou: primeiro, porque você não crê que Deus pode fazer isso. E segundo, porque eu creio que Ele já fez. E quando eles se levantaram, o nevoeiro tinha se dissipado. E no sábado, às 4 horas, ele estava em Quebec. Querido, Deus continua fazendo o mesmo. Ele só precisa encontrar pessoas que estão dispostas a liberar o seu coração, liberar a fé, crescer em fé. Houve um momento na vida deste homem que ele estava, como nós cantamos aqui, no lugar secreto. E então ele leu o Salmo 81:10, e eu quero ler esse salmo com você. Salmo 81:10. Diz assim: eu sou o Eterno, o teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu te encherei, ou eu te satisfarei. E quando ele estava lendo essa palavra, o Senhor trouxe uma revelação ao seu espírito. E aqui eu quero te dar o primeiro segredo para você crescer em fé. Tem alguém querendo crescer em fé também? Eu nem perguntei, né? Vai que... Primeiro segredo para você crescer em fé é bíblico. A fé, ela vem... Romanos 10:17. Vamos ler lá? Pode deixar marcado aí, não tem problema. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir... Não. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir... pela palavra. Há uma grande diferença em ouvir a palavra e ouvir pela palavra. No início da minha conversão, quando eu li esse texto, eu falava: olha, eu não costumo achar erro de português não, mas eu estou achando que tem um erro aqui. É ouvir a palavra. Até que o Espírito Santo me trouxe entendimento, querido. Ouvir a palavra é o primeiro passo, porque é a palavra logos.
É o que está escrito. Quando você lê o Salmo 81:10, eu sou o eterno Deus, aquele que te tirou da terra do Egito, abre bem a tua boca que eu te satisfarei. Você vai ler, e vai continuar lendo o resto e tal. Mas quando, isso é o Logos, é quando você ouve a palavra. Mas quando você ouve pela palavra, é quando o Espírito Santo dá voz a essa palavra. E ela entra no seu espírito e você entende que por tudo que você não consegue nem explicar, mas você sabe, porque sabe, porque sabe, porque sabe que ela é verdade, que é isso que Deus vai fazer. Você pode não ter, é essa fé. A fé, ela vem dessa maneira. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir, eu só aprendo a ouvir quando eu me relaciono com o Espírito Santo. Quando eu vou para o meu lugar secreto e eu começo a ouvir pela palavra de Cristo. Apesar dos muitos anos de George Miller vivendo em fé, quando o Senhor trouxe a revelação desse texto para ele, a sua fé começou a ser mais ousada. E sabe o que se escreve acerca dele? Sabe o que ele fala? Que durante a sua vida, 5.000 vezes, ele orou e teve a resposta no mesmo dia. Mas ele tinha fé, ele tinha expectativa. Ele tinha tanta expectativa que ele anotava os pedidos dele. Às vezes a gente não tem expectativa nenhuma de tal maneira que a gente nem sabe o que a gente pediu, o que a gente deixou de pedir. A gente nem ora. A fé, ela vem pelo ouvir, mas é ouvir pela palavra. Mas quando a gente não tem tempo de ouvir o Espírito Santo, a gente fica correndo na força do nosso braço e a gente começa a olhar para as circunstâncias e a gente começa a olhar para a nossa tenda e a gente começa a olhar para as nossas construções, quando Deus quer que a gente saia da nossa tenda e olhe para a tenda que Ele faz, olhe para aquilo que Ele faz, porque Ele continua sendo o mesmo. Você não foi chamado, eu não fui chamada para viver apenas em função de nós mesmos. Há algo mais. Nós precisamos parar de olhar para as nossas próprias construções e olhar para aquele que nos chamou. Então, o primeiro segredo que nós aprendemos é que para que a nossa fé, para que nós possamos crescer em fé e não apenas crescer na fé, existem muitas pessoas que estão na igreja, anos de igreja, e são frustradas com Deus. Pastora, não pode falar isso. Pode sim e deve. Tem muita gente que está dentro da igreja frustrado com Deus, mas na verdade você não libera a sua fé para crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, na sua casa. Porque às vezes a nossa construção, às vezes a gente passou tanto tempo olhando para a impossibilidade que a gente não consegue olhar para Ele e ver que é possível. É possível. É possível. Não importa o nível de fé que você chegou, há algo mais que Deus quer fazer na sua vida. Existe uma canção que nunca foi composta, existe uma canção que nunca foi cantada, existe um milagre que Deus ainda não fez de jeito nenhum, existe um surdo que vai ser curado de alguma maneira, existe orfanatos para serem levantados, existem órfãos para serem cuidados, existe uma geração de adolescentes para saírem das drogas, existem jovens para ter uma mudança de vida, existem casamentos para ser restaurados. Libera a sua fé e para de olhar só para você. O nosso Deus continua sendo o mesmo. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele só precisa que eu e você possamos liberar a nossa fé, porque tudo é possível ao que crê. A segunda coisa, isso é base, eu não estou ensinando nada novo, não estou compartilhando nada novo com você. Lá no livro de Judas, está a nossa segunda chave para crescermos em fé. Judas, lá no finalzinho da Bíblia. Último livro, antes de Apocalipse. Judas capítulo 1, verso 3. Amados, enquanto eu me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, eu senti que era necessário,
antes de tudo, encorajar-vos a batalhar, a guerrear dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Judas, ele está dizendo assim, olha, eu ia escrever acerca de salvação, mas só que eu me senti impelido pelo Espírito Santo para falar que vocês precisam batalhar e guerrear pela fé. E quando ele está falando pela fé aqui, não é apenas, e entenda esse apenas, não é apenas no sentido de crer em Jesus. Ele diz ali no versículo, um pouquinho mais para frente, no versículo 20. Vós, porém, amados, vamos ler juntos? Na sua Bíblia mesmo. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Você quer um segredo para você crescer em fé? Ore em línguas. Pastora, eu oro em línguas. Quando o culto está esquentando, eu fico ali igual o carro a álcool, né? No frio. Aí uma hora pega, eu oro em línguas. Né? Não é para isso, não, que as línguas foram dadas. Romanos capítulo 8. Gente, eu amo a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 26. Bem conhecido, vamos ler juntos. Do mesmo modo, nem vou esperar vocês acharem. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Ou, numa outra versão, e o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27 diz, e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos de acordo, conforme a vontade de Deus. Você já imaginou isso? Você não sabe falar um idioma, aí você chega lá, você tem um intérprete. Eu já contei para vocês, uma amiga minha mudou-se para Israel, e ela foi morar em Jerusalém. Eu não sei se ela estava em Tel Aviv ou Jerusalém, e ela demorou 1 ano para comer arroz, porque ela não sabia falar arroz. Aí não tinha como mostrar, não tinha. Queridos, é muito difícil você falar uma coisa quando você não sabe. O Espírito Santo não foi dado para mim e para você, só para a gente se sentir o Popeye de vez em quando. O Popeye é antigo, né? Um monte de gente não vai lembrar. Alguém lembra do Popeye aqui? Me ajuda? Ah, obrigada, gente. Amo vocês, viu? Ufa. Para os mais novos, né? O Popeye era um marinheiro que quando ele comia espinafre, quando ele estava numa situação bem difícil, ele comia espinafre, daí tocava uma musiquinha. E aí ele ficava fortão lá. É do meu tempo. Tem muita gente que acha que o Espírito Santo vem de vez em quando para ele ficar igual o Popeye. Igual um super-herói quando tira a capa. Meu irmão, o Espírito Santo habita dentro de você para te edificar, para construir em você alguém que anda em fé. Alguém que traz o sobrenatural de Deus para essa terra. Porque a oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, venha o teu reino. Você está achando que é da vontade de Deus? Tem uma pregação aí, tem um povo que prega um Deus que só falta esfregar a cara da gente no chão para ensinar alguma coisa. Se não tiver outra alternativa, pode ser que Ele permita. Porque Ele te ama e Ele me ama tanto. Hoje nós ouvimos isso aqui. O Gessé contando o testemunho dele, ele foi parar no hospital psiquiátrico. E Deus falou para ele antes, falou, olha, muda a sua rota,
porque senão vai ser muito triste o que vai acontecer com você. E ele continuou seguindo, ele chegou num ponto, eu não vou contar, depois vocês assistam o vídeo da ministração da manhã, vocês vão ver a entrevista dele, como que ele chegou no hospital psiquiátrico, como ele ficou sendo amarrado numa camisa de força, como ele chegou no estágio de depressão, que ele não falava, que ele não andava, e como Deus tirou ele de lá. Mas isso você assiste na ministração da manhã. Deus precisa de homens e mulheres para manifestar o seu poder. Para isso nós precisamos liberar a nossa fé. Para isso nós precisamos crer. Sabe por que eu estou te trazendo essa palavra? Porque alguns dias atrás eu olhei para a minha vida. Eu falei, Senhor, eu estou muito incomodada. Porque eu percebo que algumas coisas ainda não estão acontecendo como o Senhor plantou no meu coração. E se o problema não está nele, o Senhor trouxe ao meu coração. Sabe qual é o problema, filha? O problema está na sua falta de expectativa daquilo que eu posso fazer. Traduzindo, o problema está na sua falta de fé. O problema está que você continua sonhando coisas pequenas. Está achando que o seu máximo é aquilo que eu posso fazer. Para de olhar para aquilo que você constrói com a força dos teus braços. Experimenta olhar para aquilo que eu posso fazer. Tem uma geração inteira, tem uma cidade inteira para ser impactada com o poder de Deus, sendo liberado na minha e na sua vida. Nós precisamos parar com meninices, não apenas meninices na fé, mas meninices em fé. Jesus está lá, torcendo, querendo olhar para nós e ver as coisas maiores que Ele fez. Ele já fez a parte dele. Ele passou a bola para nós. E Ele está esperando que eu e você possamos seguir em fé, curando enfermos, mudando histórias de crianças, de adolescentes, de jovens, mas começando, mudando a nossa própria história. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido. Foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou as suas ofertas. E apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado.
visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Pela fé, Noé, divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por um santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família por intermédio da fé que condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Por meio da fé, da mesma forma a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe tinha feito a promessa. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé. Qual vai ser a história que vai ser escrita pela fé? Do Marcos, do Rodrigo, da Cíntia, da Dione, da Patrícia, da Maria. Eu quero que se continue escrevendo pela fé. Pela fé, George Miller alimentou crianças. Pela fé, eu quero alimentar multidões. Pela fé, eu quero ser canal do Senhor, eu quero ser resposta do Senhor. Pela fé, eu quero que haja uma história escrita com o meu nome, porque ela vai continuar sendo escrita. Pela fé, nos meus dias, eu quero trazer o reino de Deus para essa terra. Coloque-se de pé onde você está. Você pode começar a orar aí, conforme o Senhor falou com você. Há uma história para ser escrita nessa terra, que não vai ser escrita na força do nosso braço, não vai ser escrito pela nossa habilidade de construir. E Deus está desejoso de encontrar pessoas de fé. E nessa noite o Senhor quer convidar você a sair da tua tenda. Deus quer convidar você a sair das suas construções humanas para uma construção mais alta, mais elevada. E eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Talvez você que está aqui nessa noite, olha para a sua vida e você acha que você não tem mais fé. Na verdade, você achou que só ter um sentimento positivo era bom, mas quando você olha para a sua vida e você não vê nenhuma construção de fé, você se frustra com aquilo que o Evangelho diz e com aquilo que a sua vida diz. Mas nessa noite o Senhor quer curar os teus olhos, quer tirar você da tua tenda e mostrar aquilo que Ele pode fazer. E então, há pessoas aqui neste lugar que elas precisam ter a sua fé renovada em Deus, a expectativa do seu coração renovado em Deus. Mas a primeira coisa que te dá segurança de chegar na presença de Deus e orar em fé é você orar no nome de Jesus. É quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e você recebe todas as promessas, tudo aquilo que já se cumpriu na cruz do Calvário. E talvez você pode ser um apreciador, um espectador daquilo que Ele faz. Mas nessa noite o Senhor quer te dar a medida de fé inicial para a sua caminhada com Ele. E se há alguém aqui nessa noite que quer a medida de fé inicial, talvez você nunca recebeu no seu coração, você admira o Senhor de longe, mas nessa noite você quer entregar a sua vida para Ele, e você quer viver nesse patamar, o patamar da fé. Eu quero que você levante a sua mão onde você está, porque eu quero orar com você. Aleluia, aleluia. Levante bem alto, querido. Se tiver mais alguém, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar com você. Deus quer inaugurar um tempo novo na sua vida. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão. O Senhor, Ele quer ajudar você a inaugurar um novo tempo. Vai ter alguém que vai chegar aí perto de você, vai estar orando com você.
O Senhor quer mudar rotas, o Senhor quer mudar rotas nessa noite. O Senhor quer mudar destinos nessa noite. Continue orando, continue orando. Eu quero convidar você que levantou a sua mão, que tem alguém orando aí perto de você. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você aqui. Vem até aqui, eu quero orar com você. Eu quero convidar essas pessoas para chegarem aqui à minha direita, por favor. Aleluia, 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 aleluia. Oh. Deus tem uma nova história. Ele quer trazer o reino do céu sobre este lugar, sobre a sua vida. Existem algumas pessoas que estão neste lugar, que já construíram uma caminhada com o Senhor. Você já frequentou uma igreja. Talvez você frequente uma igreja. Mas só que olhar para essas histórias para você é algo tão maluco, tão do passado. Porque as tuas expectativas, você não consegue crer que Deus vai mudar a sua história. E existem histórias aqui que Deus quer mudar nessa noite, mesmo você já sendo um cristão, mesmo você entendendo que você tem uma fé, mas Deus quer te levar a níveis mais altos. Lembre-se que Abraão já caminhava com Deus, mas houve uma hora que ele precisou sair da tenda dele. E nessa noite Deus quer convidar algumas pessoas que estão aqui. E se você está incomodado com o nível de fé que você está, e se você quer um novo patamar, uma nova expectativa de fé, se isso arde no seu coração, eu nem vou pedir para você levantar a sua mão. Eu vou pedir para você vir aqui, porque eu quero orar com você. Mas saia com fé, com expectativa e vem aqui à minha esquerda, porque eu quero orar com você. Existe alguma coisa na sua vida que você precisa que aconteça, mas só vai acontecer se você liberar a sua fé para que isso aconteça. Aleluia. Aqui, queridos, à minha esquerda. Para cá. Aleluia. Oh, oh. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu o poder tua é a glória para sempre. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Nós não fomos chamados para andar em lugares rasos. Nós não fomos chamados para andar numa fé rasa. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo para mudar a história do seu casamento. Ele continua sendo o mesmo para mudar a sua condição financeira. Ele continua sendo o mesmo para trazer a cura sobre a sua casa. Ele continua sendo o mesmo, poderoso para arrancar o seu filho daquelas infinitas drogas. Ele é poderoso para tirar das piores trevas. Ele continua sendo o mesmo para mudar o seu destino e mudar a sua história. E nós vamos liberar isso nessa noite. Aleluia. Vocês que estão aqui à minha direita, o Espírito Santo, Ele vem morar dentro de vocês. Ele vem morar dentro de nós e Ele coloca uma medida de fé. E é isso que o Senhor está fazendo nessa noite. E eu quero convidar vocês a fazerem uma oração comigo. Vocês podem erguer as suas mãos e dizer comigo: Senhor, Senhor, nessa noite, nesta noite,
Eu entendi a tua palavra. Eu entendi a tua palavra. E eu sei E eu sei que a fé que a fé não é apenas não é apenas um pensamento positivo. pensamento positivo. E por isso, E por isso, pela fé, pela fé, eu recebo eu recebo o sacrifício de o Jesus sacrifício de no Jesus meu lugar. no meu lugar. A medida de fé A medida de fé que o Senhor tem, que o Senhor tem, eu recebo hoje eu recebo hoje para viver o para viver o sobrenatural. sobrenatural. Eu não quero viver Eu não quero viver apenas no natural. apenas o Eu natural. quero viver o Eu quero sobrenatural. viver o sobrenatural. Eu quero viver Eu quero a viver tua verdade, a tua verdade, a tua a palavra, tua palavra, não de uma maneira rasa, não de uma maneira rasa, mas profunda. mas profunda. Eu recebo Eu recebo Jesus como meu Senhor como meu e Senhor meu Salvador. e meu Salvador. Nessa noite, Nesta noite, constrói a ponte. constrói a ponte. Na verdade, eu quero andar pela Na ponte verdade, eu quero andar que o pela Senhor ponte já construiu, que o Senhor já para que eu construiu, possa viver os teus para milagres. que eu possa viver os seus milagres. Aleluia, aleluia. Olha, queridos, eu quero dizer algo para vocês. Tentar construir a nossa vida na força do nosso braço cansa muito, né? Cansa demais. E chega uma hora que a gente olha para tudo aquilo que a gente construiu e a gente se pergunta, mas o que eu construí? Mas nessa noite, o Senhor quer mudar essa história de vocês, fazendo de vocês parte de uma nova família, parte de um novo reino. E nós estamos aqui por causa disso. Mas antes disso eu quero orar com essas pessoas aqui. Você veio aqui na frente porque você está esperando algo sobrenatural de Deus e às vezes você está com medo de crer. É meio estranho isso, mas a gente às vezes tem medo de crer e se decepcionar. Isso não tem nada a ver com fé. E nessa noite o Senhor trouxe você aqui porque Ele quer plantar no seu coração a medida de fé que você precisa. E por isso nós vamos liberar a nossa fé. Eu quero fazer uma oração com você. Você vai dizer comigo, Senhor, nessa noite, eu quero liberar meu coração através dessas palavras, dizendo que eu creio que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, do Pai das luzes, aonde não há sombra, nem variação. A tua palavra diz, aquele que pede recebe. E eu estou te pedindo, me tira da minha tenda, me tira da minha limitação, me ajuda a ver o que o Senhor vê, porque eu quero ir mais longe, eu quero voar mais alto, eu quero voar nas tuas alturas. E eu quero rejeitar toda impossibilidade, toda falta de crer. E eu tomo posse nessa noite da tua verdade. Ela é a minha verdade. E nessa noite, eu tomo a decisão de crescer em fé. E eu me recuso a viver menos do que o teu projeto para a minha vida. Essa é a verdade de Deus para você, essa é a verdade de Deus para mim hoje. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, nós nascemos de novo. E nós nos tornamos nenéns, bebês espirituais. E por isso nós não podemos andar sozinhos. E eu quero pedir algo para vocês nessa noite. Não caminhem sozinhos. Quero pedir para vocês, não caminhem sozinhos. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. E nós queremos ajudar vocês nessa nossa caminhada. Então eu vou contar até 3. E vocês aqui que fizeram essa primeira oração comigo, eu quero que vocês olhem para trás, para vocês conhecerem a nova família de vocês. Pode ser? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir para vocês acompanharem essas 3 pessoas. Eles vão dar um presentinho para vocês ali, rapidamente. E vocês que estão aqui. E nós todos que estamos aqui. Nós vamos encerrar essa noite com uma declaração de fé. É possível? É possível?
Romanos capítulo 8, versículo 32. Diz assim, eu vou falar e vocês vão repetir, tudo bem? Aquele que não poupou o seu próprio filho, por amor de mim, como não me dará com ele todas as coisas? Prestou atenção? Então vou te dar mais uma chance. Vamos lá? Aquele que não poupou seu próprio filho por amor de mim, como não me dará com ele todas as coisas? Então todas as coisas já estão sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Glória a Deus! Aleluia! Saia daqui para romper em fé, para viver a melhor semana da sua vida até aqui. Você é livre, curado, abençoado, cheio do Espírito Santo. E não saia desse lugar sem abraçar no mínimo 2.000 pessoas. Glória a Deus, aleluia.